Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Hoje eu vou trazer uma curiosidade bem interessante para vocês, tirar uma dúvida e mostrar um lançamento recente da editora Panini para a Liga da Justiça, um dos grupos favoritos de todos os fãs de quadrinhos de super-heróis, né? Mas antes, é claro, como sempre, eu tenho que pedir a vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, porque isso ajuda demais o canal a continuar produzindo conteúdo, curiosidades, coisas do universo dos quadrinhos, do rock e do cinema para vocês, tá bom? Bom, hoje aqui nós temos aqui uma edição bem recente, saiu, se eu não me engano, em dezembro, nós estamos em janeiro de 2024, isso aqui saiu em dezembro de 2023, tá? É uma edição especial da Panini, da A Liga da Justiça, O Prego, com história e arte do nosso mestre Alan Davis, e também temos que destacar a arte final sempre maravilhosa do Mark Farmer. É uma dupla que já produziu muita coisa boa, mas muita coisa boa mesmo. Já é um veterano na arte e nos quadrinhos. Produziu pouca coisa para DC, muita coisa para Marvel. É o mestre Alan Davis, tá? Essa edição acabou de sair, tá novinha aqui, acabou de chegar. E é uma edição interessante porque ela compacta, né? Traz junto as duas minisséries que já saíram em diversos formatos, né? Já saiu no formato capa canoa, com grampo, já saiu pela editora Mitos, né? E depois chegou a sair aqui pela Eagle Moss, né? Nessa coleção DC Comics, coleção Graphic Novels. A coleção Graphic Novels da DC Comics saiu em 2 volumes. O Prego, que é de 1998, e o outro Prego, que é de 2004, tá? Como colecionador, eu gostaria até de ter as edições da Mitos. Se saiu antes na editora Abril, eu gostaria de ter também, mas eu acho que não. Acho que só saiu pela Mitos. Só que pela Mitos, se eu não me engano, o Prego saiu numa edição única e o outro Prego, esse sim, saiu em 3 edições, como foi publicado nos Estados Unidos, com capa com grampo, né? A famosa capa com grampo. Beleza. E essa história, gente, é maravilhosa, é sensacional. O Alan Davis realmente é um dos meus favoritos. Primeiro pela arte dele, que é um dos melhores artistas. Se eu for eleger assim os meus 10 melhores, o Alan Davis vai estar entre eles, com certeza. Eu acho que ele tem uma visão muito bacana de todos os personagens que ele desenha. Sinceramente, não consigo achar no que ele desenhou muito para Marvel ou na DC, eu não consigo me lembrar de nada que eu não goste dele. Tudo dele eu gosto. E como escritor, ele também é surpreendentemente bom, né? Ele começou a carreira dele basicamente desenhando X-Men, né? naquele boom de X-Men dos anos 90, e fez um trabalho brilhante. Ele criou praticamente o Excalibur, né? Que é um grupo bem mais novo, né? Eu estou falando da cronologia dos X-Men, já é antigo, né? Mas na cronologia dos X-Men, o Excalibur é relativamente novo, porque ele é inglês, né? O Alan Davis, então ele criou uma equipe que operava na Inglaterra, que era o Excalibur, né? E já ali já mostrava o talento dele, desenhou outras coisas também de X-Men. Para DC Comics, o trabalho dele, assim, primeiro trabalho, capas ele já fazia, mas o primeiro trabalho que ele fez de história foi esse daqui, da linha Elseworld, né? Que seria um outro mundo, né? Um outro universo, seria dali mais ou menos igual da Marvel, aquele famoso O que aconteceria se, né? Que eles fazem uma pequena suposição, voltam no tempo e veem as consequências daquele pequeno detalhe. Aqui é maravilhoso, até a partir já do título, né? Que é simplesmente O Prego. E um prego poderia mudar completamente a história da DC Comics, né? Do universo da DC Comics. O prego. E aqui ele faz uma segunda suposição com um outro prego, né?
e como um pequeníssimo detalhe, um prego que fura um pneu, pode mudar toda a história do universo, né? Isso aí é aquela teoria do escritor de ficção científica Oh, meu Deus, agora vai me faltar o nome dele. Que é o famoso efeito borboleta, né? Eu esqueci o nome dele agora aqui. Meu Deus, vai dar falha na memória aqui. Esqueci. Bom, deixa para lá. Então, o que acontece? Então, é a teoria do efeito borboleta, né? Que é um conto desse escritor. E eu vou ficar devendo o nome, mas depois na descrição eu vou botar o nome dele, tá, gente? Então, tá aqui, né? Então, saíram edições pela Mitos, depois essas duas edições aqui, e finalmente saiu essa edição agora, mês passado, tá? Que condensa as duas edições aqui da DC Graphic Novel. Uma primeira dúvida de muita gente vai ser, vale a pena comprar esse volume se eu já tenho esses dois aqui? Bom, se você é um colecionador como eu, não há dúvida, você vai querer comprar sim, porque o colecionador geralmente ele tem um recorte muito específico na coleção dele, e um dos meus recortes muito específicos na minha coleção é Alan Davis. Eu acho Alan Davis realmente um dos 10 melhores artistas de todos os tempos. Então, quanto mais eu puder saber da obra dele, do trabalho dele, de como ele desenvolveu, como ele criou a história, eu acho sempre sensacional. Essas duas edições aqui são maravilhosas. Se você tiver a oportunidade de conseguir essa edição, que você consegue bem baratinha, até em sebo, né? Essas duas edições aqui que você encontra em sebo, já está fazendo um ótimo negócio. O trabalho editorial aqui da Eagle Moss foi bem bacana, bem feitinho mesmo. Vem com um resumo, vem com descrição, com uma biografia, né, curtinha do autor, dos dois autores aqui, do Alan Davis e do Mark Farmer. E aqui um resuminho da história, né, em que ele contextualiza mais ou menos o que ele vai contar aqui. É bem verdade que essa história aqui é uma história fora do perfil, fora da curva da DC Comics, vamos falar assim, né? É uma história que reimagina o universo da DC Comics, né, a partir de um pequeníssimo detalhe, de uma pequeníssima mudança, você vai ter uma nova história da DC Comics sendo contada aqui, porque houve uma pequeníssima mudança lá na origem do universo da DC Comics, tá? Vale a pena esse volume, vale super a pena, tal. A capa dura, né? Muito bem acabadinho, muito bem impresso, papel de boa qualidade, até um pouquinho mais grosso do que o atual. O atual ficou um pouquinho mais fininho. A participação de todos os personagens da DC Comics, inclusive do segundo escalão, do terceiro escalão, e vai embora mesmo. E com essa arte impecável, extraordinária, das minhas favoritas, que é o Alan Davis e o Mark Farmer, né? Alan Davis e o Mark Farmer, que é o parceiro dele de arte final há décadas, né? Então vale muito a pena. Tal, aqui no final vem a capa da coleção, que tá aqui, aparece pequenininho, né? Aqui aparece completo no final do volume. Aqui as capas, tá? Aqui as capas, a capa do número 1, porque foi publicado originalmente em uma minissérie de 3 partes, né? Então aqui está aqui a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte, tá? Depois tem aqui então a capa dessa coleção, que foi uma capa nova. E aqui no final vem sempre um bônusinho de uma historinha bem antiga, que é sempre legal, né? A gente rever os primórdios da coisa. Aqui vem os próximos volumes e tal. No segundo volume aqui, que a história é de 2004, essa é de 98, essa é de 2004. É interessante, bom, depois eu vou contar essa história, do quanto tempo levou para ser feito isso aqui. Isso aqui é uma coisa bem interessante. Bom, então aqui nós temos o segundo volume, que é o outro prego, tá? Em que ele imagina novamente uma sequência para aquele universo que ele já tinha iniciado, né? E como sempre eu falo, né? Apresentando outro prego, vem mais ou menos alguma historinha sobre a história. Novamente aqui um resuminho, né?
E aqui a biografia dos autores e aqui até o momento. Aqui sim, até o momento, porque ele é uma sequência, né? Então, é bem interessante ele continuar aquela história daquele universo que ele imaginou lá em 1998, né? A arte, né? Eu só consigo bater palma para o Alan Davis. Ele é um dos caras que melhor enxerga a anatomia dos personagens, seja da Marvel, seja da DC. É incrível mesmo. Eu adoro o trabalho do Alan Davis. E aqui no final da edição, temos aqui as capas, novamente, né, a galeria de capas. Aqui o volume 1, o volume 2. Aqui só as meninas, né? E aqui o volume 3. E aqui uma capa alternativa, né? Aqui no final vem, como sempre, uma historinha extra, um bônusinho. Quem conseguir essas duas edições aqui também estará fazendo excelente negócio. Agora, por que comprar essa se eu já tenho duas edições tão bacanas aqui da Liga da Justiça? Bom, meu amigo, aí só quem é colecionador vai entender essa questão, tá? Para o colecionador é importantíssimo você ter tudo a respeito de um determinado assunto. Por isso é que eu sempre falo, para você ser colecionador, você tem que fazer um recorte muito específico do que você realmente gosta. Porque senão você vai acabar virando um acumulador. Você vai ter um monte de coisa, porque você gosta, quadrinhos de super-herói, então eu vou ter tudo quanto é quadrinho de super-herói. Não é por aí, entendeu? Tem muita arte que eu simplesmente detesto, acho muito ruim. Tem muita história, a maior parte das histórias são muito fracas, muito sem graça. Então, quando você chega num produto igual a esse daqui, que é o Prego, o outro Prego, com uma história genial, com uma arte sensacional, você quer sempre saber mais sobre essa arte e sobre essa história, né? Sobre esse produto. Mas você sempre quer saber um pouco além, um pouco mais. Então, se sair uma edição que você possa reler. E outra coisa, né? O colecionador é aquele cara que relê várias vezes a mesma história, né? Vê várias vezes o mesmo filme, ouve milhares de vezes um álbum, uma música, um determinado compositor, banda, sei lá. Então, para mim, é imprescindível ter sempre a edição mais nova, mais completa, desde que, logicamente, ela ofereça alguma coisa a mais, né? Essas duas edições que eu já mostrei para vocês aqui, vocês já viram o que contém nelas. Beleza. Essa daqui contém realmente muito mais coisa, tá, gente? Muito mais coisa. Por exemplo, vamos lá, vamos dar uma passeadinha nela aqui. Aqui já aparece uma das capas, né? Interessante que ele usou o trabalho de retícula, né? Reticulado, que é uma coisa bem antiga, né? Hoje em dia não se faz, há muito tempo não se faz mais isso. Aqui novamente aplicaram uma retícula aqui bem interessante. Bom, aqui temos a capa, né? Não é essa capa, é a outra capa. A outra capa já usada aqui, é a mesma capa usada aqui, só que aqui não tem a segunda parte dela. Muito bem, vamos em frente. E aqui então já começa a grande diferença. Além de conter as duas histórias, você poder relê-las, aqui já vem um prefácio do Alan Davis contando toda a história da produção dessas duas histórias, do Prego e do outro Prego. Né? A dificuldade que ele teve de convencer os editores da DC Comics de que esse trabalho merecia ser publicado do jeito que o Alan Davis tinha imaginado. É isso que ele conta aqui nesse prefácio. Foi bem difícil. Para vocês terem uma ideia, a proposta inicial para ele criar alguma coisa na linha DC, uma história, porque antes ele fazia só capas para DC, né? Quando ele surgiu a proposta, não, cria alguma coisa da linha Elseworld, né, que é aquele universo alternativo, né, e de preferência com viagem no tempo, que estava na moda em 93. E ele imaginou essa história foi logo rechaçada. Não, essa história não pode. Questionaram tudo da história dele. E essa novela seguiu até 1998, ele conta aqui isso aqui. Em 98 é que ele conseguiu o sinal verde para produzir a história, tá? E aí surge aqui o primeiro Prego e depois o segundo veio a partir do sucesso da série de 98. Em 2004 a DC convidou ele novamente
para fazer uma continuação. Então saiu aí o outro prego, tá? A edição aqui, primeiro, já ganha por causa desse prefácio aqui do Alan Davis, que é sensacional, conta várias histórias interessantes. Aqui vem a história. A única coisa que eu tenho que dizer para vocês é que, para fazer um volume um pouco menor, a gramatura do papel dessa edição aqui é um pouco menor do que das edições da Eagle Moss, tá? A folha da Eagle Moss é um pouquinho mais grossa, vamos falar assim, né? É a gramatura da folha que é um pouco maior na outra edição. Mas a qualidade editorial da publicação tá bem legal, tá bem caprichosa, tá? Não resta dúvida nenhuma que continua valendo muito a pena, tá? Então aqui, eu diria que essa daqui é uma edição definitiva, porque não tem muito o que acrescentar a ela, a não ser que, sei lá, o Alan Davis escreva alguma coisa nova, né? Faça algum complemento, mas eu acho isso é pouco provável, tá, gente? Vou dar só uma passeadinha aqui para vocês verem que vale a pena, principalmente se você não tem as edições anteriores da coleção Graphic Novels da DC, da Eagle Moss, você pode adquirir essa daqui sem susto, porque é uma edição muito bacana. Aqui tem a participação de um personagem que eu pessoalmente adoro, que é o Espectro, e me marcou muito as histórias do Espectro lá dos anos 70, né? Desenhadas pelo Jim Aparo, né? Escritas, se não me engano, pelo Danny O'Neill. Histórias fantásticas, adoro aquelas histórias curtinhas, bem objetivas e tal. E aqui ele mexe com todo o universo da DC Comics, né? Ele cria um novo universo praticamente, né? Então aqui acaba e aqui já emenda, aqui é o final do prego e aqui o início já do outro prego, que também foi publicado em 3 edições mensais, né? Então tá aqui a segunda história. A história não tem diferença nenhuma da outra. Se você tem a outra publicação e você só quer ler a história, você tá bem, não precisa comprar essa edição aqui não. Mas se você quer saber mais detalhes sobre a produção, é que nem filme, né, gente? Eu sempre falo isso. Você comprar hoje em dia um Blu-ray de um filme, só vale a pena primeiro se você adora o filme, né? Adora o filme e tal. E se você quer saber mais, então é necessário que o filme tenha extras, tenha bônus, né? Vários tipos de bônus, alguns brindes, né? Muitas curiosidades sobre o filme, entrevistas com o pessoal da produção, com o pessoal com o elenco, né? Com o próprio elenco, com o diretor, né? Para ele contar um pouco de como é que foi fazer o filme. A mesma coisa aqui com a história em quadrinho. Quanto mais o Alan Davis e talvez até o Mark Farmer possa contar sobre a produção disso aqui, talvez os editores, isso é uma coisa que normalmente a gente não ouve, né? A opinião dos editores, que, por exemplo, embarreiraram violentamente essa história durante 5 anos, 93, né? Até 98, foram 5 anos que essa história demorou para ter um desfecho, né? E ser lançado, né? E aqui no pós-fácil, ele cita no início, no prefácio, que esse pós-fácil é de uma edição anterior, de um compacto feito anteriormente. Então e que foi escrito bem antes, né? Ou seja, já é uma coisa mais antiga, né? Mas ele fala de referência a esse pós-fácil, que também é interessante, que ele também faz vários comentários aqui interessantes. Aqui ele faz um outro comentário bem que é o Barry Allen tem uma testa grande e um pescoço fino. Essas curiosidades é que tornam a edição bem interessante, tá? Ele contando um pouco mais, isso aqui é o que ele contou em 1998, tá? No lançamento do primeiro prego. E aqui ele faz referência até à arte de outros atores, de outros autores, né? Aqui, se eu não me engano, isso aqui é o Gil Kane. Eu não li isso aqui, mas é o Gil Kane aqui. Então ele faz várias referências. E aqui, logicamente, vem uma galeria de capas, mas isso também tem na edição anterior, né, do primeiro prego e aqui já do outro prego. Tá? As capas das edições anteriores. Aqui a capa que compactou, né, a edição, o prego. E aqui outra curiosidade que também não teve nas edições da DC Comics, que são da Graphic Novels, né, da Eagle Moss, que são alguns esboços
feitos pelo Alan Davis para a construção da história. É bem legal a edição, gente, bem legal mesmo, tá? O preço dela é um pouquinho salgado, eu concordo que é um pouquinho salgado, mas de repente você consegue um desconto lá no site da Panini. Eu acho que vale muito a pena mesmo, todas as edições valem a pena. Inclusive, se você tem as edições da Mitos, também acho que vale muito a pena você manter na sua coleção, para inclusive poder comparar várias coisas, como por exemplo a qualidade editorial, o tamanho, né? Porque essa edição aqui é muito pouquinho maior do que a outra, tá? Mas é muito pouquinho mesmo, é imperceptível. Praticamente não vai fazer diferença nenhuma para você ter uma ou a outra, tá? Mas é muito legal, vale muito a pena, todas elas valem muito a pena, porque o Alan Davis é um gênio e o Mark Farmer não fica atrás, também é fantástico. Então, lançamento da Panini agora é de dezembro de 23, tá? Tá por aí, tá fácil de encontrar, tem em todas as lojas de quadrinhos, tem até em banca, né? E tem pelo site da Panini também. E aí ali você pode conseguir um pequeno desconto. Tem também na Amazon, né? Que também deve estar com preço muito bom mesmo. Então fica essa dica aí para vocês. Até a próxima.